Serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, que mais uma vez, Senhor, nós possamos sentir o Teu carinho, a Tua sustentação, que mais uma vez, através da luz do Espiritismo, nós possamos encontrar respostas para os nossos problemas do dia a dia, nos trazendo assim a certeza de um Deus justo e bom. Abençoa-nos, Senhor, para que hoje nós possamos engrandecer um pouquinho mais o nosso conhecimento e distribuir a certeza de que tudo está como Deus nos reservou. Assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje, gente, ele traz sobre infertilidade. É um processo hoje muito comum, né? Mas ele se divide em duas partes. Existe a infertilidade, quer dizer, a dificuldade de gerar filhos, e existe a esterilidade, a impossibilidade de ter filhos. Nós vamos primeiro passar para a infertilidade. Na infertilidade, ela tem vários pontos físicos que nos impedem realmente de ter naturalmente um filho. Esses pontos físicos, eles vão de miomas, eles vão de desequilíbrios hormonais, baixa contagem de espermatozoide, alguns casos de virose, né? A gente sabe das cachumbas, varicocelas e outros casos. E eles também têm o processo social. No processo social, hoje a gente sabe que as mulheres, né, de décadas atrás, elas tinham alguns objetivos diferentes. O objetivo era viver, né, como todo mundo quer, estudar, namorar, se casar e ter filhos. As mulheres de hoje, a vivência já é um pouquinho diferente. A sede de vida é natural, mas elas não querem apenas estudar, elas querem se formar. Elas se formando, elas querem se profissionalizar. Então elas investem numa carreira profissional a ponto de objetivo de ter uma independência financeira, social, que é o objetivo hoje. Levando em consideração que nós não vamos conseguir isso antes dos nossos 30 anos, 35 anos, que seria o período mais fértil de uma mulher, a possibilidade se estreita um pouquinho mais. E aonde que muitas mulheres ficam com dificuldade depois desse período de engravidar. E também corre-se mais risco de uma primeira gravidez mais tardia. Mas existem outros processos sociais também. Tem pessoas de livre e espontânea vontade que tiveram a opção de não ter filhos. Não quero deixar descendente, não quero filhos. Outros casos de pessoas que não se acham emocionalmente preparados para ter filhos. Eu estou preparada. Você está? Bom, o futuro está garantido, gente. Então a pessoa diz, eu não cuido nem de mim, como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa, me sentir responsável por uma outra pessoa? Não quero. Tem casos que dizem, vou pôr filho nesse mundo louco? Não, de jeito nenhum. Outra pessoa diz, eu vou pôr filho no mundo para quê? Para cuidar de mim quando eu envelhecer? Será? Será que isso é verdade? O asilo está cheio de velhinho lá abandonado. Se filho cuidasse de mãe, os asilos estariam vazios. Eu não vou ter filho coisa nenhuma. E tem outras pessoas que querem simplesmente dizer, não quero me prender, quero viver a minha vida e não vou ter filhos nenhum. Essas condições, elas dificultam para que a gente possa pensar na procriação. E tem a questão emocional que é muito séria também. As pessoas têm medo do futuro, medo das coisas, então elas se fecham e vão adiando, transferindo essa carência, essa familiaridade, entre aspas, né? Não flete, mas com 2 gatos, 3 cachorros, e aonde a gente vai se entrelaçando e o tempo vai passando. Só que todos esses casos,
Eu brinco que no segundo tempo, aos 45 minutos do segundo tempo, a pessoa dá um alerta, dispara um sinal. Eu quero ser mãe, eu quero ter uma família. E agora o que eu faço? Eu já estou aqui beirando os meus 40 e tal, o que eu faço? Para tudo, eu quero ser mãe, eu quero uma família. Isso tudo a gente decide e quer de imediato ter um filho. Só que a gente esquece que por muito tempo, né, hoje os jovens começam a tomar anticoncepcional, com que idade, gente? 12 anos já tem gente tomando anticoncepcional, pílula do dia seguinte e tudo mais. E o corpo vai reagindo a tudo isso. E de imediato, não dá para ter um filho. Mas eu quero. E começa-se a tentativa. Com um companheiro ou sem um companheiro. Muitas mulheres hoje, pela própria independência financeira, elas não dependem de um companheiro para ter filhos. Elas podem ter uma produção, como se diz, independente. Só que esse período, ele precisa de uma adaptação. E a caracterização de uma infertilidade, ela começa assim, vamos tentando um mês, sem remédio, nada. 2, 3, 6, mas assim, não tem facilidade de engravidar, é após um ano, a medicina calcula um ano, sem nenhuma prevenção. A partir de um ano, sem nenhuma prevenção, nós vamos passar aos tratamentos médicos. Primeiro com hormônios, depois a gente vai seguindo até chegar às inseminações assistidas. Nesse sentido, gente, a gente vai observando o desespero do casal. Porque bate aquela insegurança. Por que só eu não tenho? Quem passa por isso sabe. Poxa, tanta gente tem filho, tanta mulher tem 5, 6 sem poder criar. Por que eu não posso gerar? Muitas vezes chega ao caso de uma separação. Revolta, subjugação familiar, porque a sociedade também não ajuda, né? Nem a sociedade, nem a família. A sociedade é assim, a gente tá namorando, tá assim, jovem, tá namorando? Você tá namorando? Tá namorando. Resposta sim, tá. Vai casar quando? Quando vem os doces? Casou, né? Casou, bonitinho e tal. E o nenê? Quando vem o nenê? Ah, essa casa está muito vazia, né? E a gente está tentando, mas não está conseguindo. Depois vem a posição, veio um filho, que bom, temos um nenê. A sociedade vem, cadê a irmãzinha? Ah, um filho só não é bom, não. Imagina tudo isso, gente, na cabeça de uma pessoa que já se culpa por ter demorado. Já está com problema de ter a gravidez. A cobrança social, o casal já se desentendendo. Se é a mulher que não tem filhos, ela até fala assim, olha, se você quiser partir para uma produção sozinho, vamos pôr uma barriga de aluguel, vamos fazer... Se é o homem que não tem, ele vai falar, olha, você procura um banco de doação, não tem problema que não seja meu. Imagina, gente, vai dando uma dor, uma situação difícil para o casal, aonde que se parte muitas vezes para a inseminação, quando já acabou todos os recursos. No caso da inseminação, gente, ele tem 2 problemas. Primeiro, que é doloroso e longo. Então aquele segundo, 45 do segundo tempo não vai ser tão rápido. É longo e doloroso. Segundo, é caro. É muito caro. É uma base de 30, 35 mil reais por inseminação. Ela pode dar certo ou ela pode não dar certo. Se não der certo, vamos tentar de novo, daqui a um tempo, também não é assim, amanhã fazemos outro. E se der certo, e aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4 fetos fecundados. O que a gente faz? Quantos a gente vai ter?
Vamos pôr de molho um pouquinho esse ponto e vamos partir para o lado espiritual da coisa. Muitas pessoas espíritas, como numa visão, né? Eu tive uma visão da sua vida. Sabe por que você não tem filhos? Porque você abortou demais no passado. Por isso que você não tem filho. Eu estou vendo aqui, olha, olhando para você, eu estou vendo. Mas engraçado que essa mesma explicação é dada para as pessoas que têm 5, 6 filhos. Pessoas que cuidam de creche, pessoas que cuidam de crianças. Vocês mexem com crianças porque abortaram muito no passado. Gente, a gente sabe que tudo tem uma causa. Ação e reação. Tem gente que não gosta muito que a gente diga ação e reação. Mas toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa do passado. Alguma coisa nós transgredimos na área sexual, na área genética, que alguma coisa afetou. Agora, o leque é muito vasto. Essa posição, você abortou no passado, é muito vaga. É muito vaga. Vamos colocar algumas posições. Quantas crianças hoje e no passado foram abandonadas pelos pais? Eu não sei. De livre e espontânea vontade. A turma diz assim, fulana é mãe solteira. Não existe mãe solteira. Existem pais irresponsáveis. Uma pessoa vem, seduz a outra, engravida e assim que tem a notícia, só. Não sabe se nasceu, se morreu, se come, se está doente, se está educado, se precisa de carinho, nada. Às vezes forma até uma outra família, ignorando totalmente aquela criança que estava ali. Então, nesta vida, ele pôde fazer isso. Aí ele reencarna em outra posição, e aí ele quer ter um filho. Ele quer ter uma família e às vezes não tem mais esse direito, porque ele abriu mão da paternidade no passado. Outros casos, gente, que também ainda é muito comum, as mulheres ou os homens que se decepcionam amorosamente, não foram correspondidos. No passado se entravam nos mosteiros, né, sem vocação nenhuma, nas feiras, e se isolavam. Ou então ficavam em casa, que a gente diz, aquela titia que ficou cuidando, ela teve um amor, mas o amor casou e ela não se quis casar mais. Então a pessoa, por uma desilusão, ela acaba não levando a vida para frente e impedindo de ter a sua própria família. Também é um caso que ela impediu e não teve o seu estado normal de família. Outra posição muito comum do passado, e agora ainda, é o uso sexual sem nenhum cuidado. A promiscuidade sexual, que a gente hoje está vendo de uma forma bárbara, né? Sem nenhuma prevenção, sem nenhum cuidado, onde se adquirem grandes enfermidades. A gente sabe de tantas enfermidades que acabaram destruindo a parte sexual da pessoa e impedindo que ela depois pudesse gerar filhos. Isso ainda acontece hoje muito frequente. Casos também de famílias tradicionais ou mesmo de linhagens, né? Olha, não é a nossa linhagem. Descobre que um filho engravidou uma moça de outra religião, de outra raça ou de outra condição financeira, obrigam os seus filhos a fazerem aborto daquela criança, que não faz parte da nossa família, que não estaria à altura da família. Só que lembrando, gente, quem é obrigado, que os pais pegam e obrigam, ainda é muito comum isso, você vai abortar, isso é uma vergonha para a família, ela é obrigada a abortar. Ela está resgatando um passado doloroso. Agora, o pai e a mãe que obriga o seu filho a fazer isso, está se comprometendo em vidas futuras.
Uma outra coisa dolorosa são médicos, parteiras, enfermeiras, preparadas para salvar vidas, fizeram as suas fortunas em grandes clínicas, legalizadas ou não, de aborto. Eles eram para salvar vidas e eles acabam retirando a vida. Uma outra posição dolorosa: marido, namorado, mãe, que influencia, descobre que a esposa, a companheira, a filha está grávida, você precisa tirar, eu pago para você tirar, vamos lá resolver este problema. Vamos lá resolver este problema. Eu pago para você fazer isso, eu convenço você que é o melhor para você nesse momento e levo você numa clínica a fazer o aborto. Neste ponto, gente, pode terminar numa situação muito trágica. Pode que venha a perder a criança e, através de uma hemorragia, perder-se a mãe também. Nós falamos e assistimos um filme, eu ainda não consegui trazer para vocês, sobre um aborto registrado por uma médica. E hoje, com todas as facilidades que nós temos, ela, por estudo, o aborto ia ser feito, ela filmou com 3D. E eu não sei se vocês têm o conhecimento que um feto, até 3 meses, ele não tem veinha suficiente para introduzir um medicamento para matá-lo. Então, a injeção, ela é colocada no centro do tórax. Então, é injetado no centro do tórax do feto um medicamento no qual ele morre. Na filmagem dela, este feto, na hora que a injeção foi introduzida, ele juntou as 2 mãozinhas em direção à injeção, como se ele quisesse impedir aquele momento. Eu gostaria muito que esse tipo de filme fosse colocado em mídia nacional, porque aí nós iríamos escutar a opinião de pessoas e médicos que ainda defendem o aborto, de pessoas que dizem que um feto é apenas uma carne, um pedacinho de carne sem vida. Isso a gente precisava rever com muito cuidado, porque é um fato ainda doloroso e muitos ainda defendem. Mas voltando nas questões espirituais, nós também temos que ver o lado dos prostíbulos, aonde as donas dos prostíbulos induziam as suas meninas a terem a dificuldade de gestar, a tomarem medicamentos que impedissem a sua gestação, deixando até elas estéreis, porque engravidar na profissão delas seria um desastre. Então elas tomavam remédios, não abortivos, gente, não estou falando dos abortivos, para não engravidar, ervas e colocações que ainda são praticadas, impedindo assim a reprodução. E também, pelo lado espiritual, no qual o emocional que eu falei, nós temos o caso do Sigismundo, que tem um livro de André Luiz, onde diz que Sigismundo era um espírito que no passado tinha matado o seu pai do presente. Então o plano espiritual tentava há muito tempo trazer Sigismundo para reencarnar com aquele devedor, aquele adversário dele, mas havia uma grande rejeição do pai. A mãe foi trabalhada espiritualmente, trabalhada para aceitar essa gravidez. Mas o pai, o qual teria sido vítima fatal desse espírito, inconscientemente, ele matava todos os seus espermatozoides para que não houvesse essa gravidez. Medo, repulsa desse confronto também é a causa emocional, espiritual que impede uma gravidez. Outros casos de mulheres que não foram muito bem sucedidas, como mães. Não é novidade a roda dos enjeitados, né? Passado, roda dos enjeitados. Quantas crianças foram deixadas ali? Outras em igrejas, em portas,
de vizinhos, de amigos, outros deixados em orfanatos, alguns nos bueiros, outros em saco de lixo, outras mães que põem filhos e filhos no mundo, não educam, não se preocupam, não têm um zelo nenhum no sentido higiene. Isso é independente da questão social. Hoje a gente vê muita mãe, e também no passado, que tinham seus filhos, davam para a ama de leite para não deformar o seu corpo, e depois, assim que dava, colocavam eles em colégios internos, aí voltavam mocinhos. Hoje quase igual, né? As mães colocam nas creches e a creche pega de manhã, a creche entrega à tarde, de banho tomado, sopinha dada, põe na cama, o dia seguinte vai. E de domingo eles brincam com as crianças, se divertindo para um fim de semana. Porque segunda, graças a Deus, ele vai para a escola. Então, falhas maternas, que também, para gerar depois, com medo de repetir o mesmo erro, de uma má maternidade, elas acabam destruindo o espermatozoide do companheiro, impedindo assim também a reprodução. Nós estamos colocando todos esses casos para a gente ver que o leque é muito grande das respostas que quem não tem filhos com facilidade procuram. Por que não eu? E a gente coloca todos esses casos para que nós não sejamos essas pessoas que tenham dificuldades amanhã. Ah, mas eu já passei dessa fase, né? Que bom, já passei a menopausa, não estou mais nessa preocupação. Somos espíritos eternos. Vamos reencarnar e vamos procriar novamente, tá? Pegando de volta aquela questão que a gente deixou de molho, da inseminação assistida. Se nós tivermos na inseminação assistida, voltando a colocar, que é caro e pode não dar certo, geramos 4 bebês. O que nós vamos fazer? Quantos vamos ter? Ai, acho que 1, né, gente? Tá tão difícil, né? 2 no máximo, assim, se não tiver jeito. Tudo bem. Os outros 2, o que a gente vai fazer? São filhos. Não são filhos? Eu não vendi carro, arrumei empréstimo, injetei hormônio, fiz tudo para ter um filho. Agora eu tenho 4. O que eu vou fazer? Qual que eu vou escolher para mim tirar? Para mim descartar? Eu vou congelar? Eu vou ter cacife para manter congelado? Por quanto tempo? Eu vou doar para uma mãe que não possa ter? Que hoje se doa também os fetos para quem não tem condições. Imagina assim a gente ter um filho biológico, né? Nasceu, 2 e tal, e a gente saber que tem um outro, não sei aonde, que pode vir encontrar com o meu e pode até se casar. Eu tenho um outro filho. Será que estão cuidando? Será que nasceu no lugar de amor? Difícil, né? Ou então a gente pode doar para pesquisa. O que vocês acham? Eu acho. Vai aliviar um pouquinho mais? Um dos meus filhos foi ser cobaia para que a ciência descubra mais coisas. Estamos em paz? Voltamos a ter o processo doloroso. Que decisão? O que fazer dos filhos que sobraram? Quando a gente se debate nessas questões, algumas pessoas dizem assim: ah, mas para que tudo isso? Gente, tá assim de gente dando filho, o orfanato tá assim, vai lá, adota um, pega, vai ser feliz. Que egoísmo fazer tudo isso para ter um filho. Não falem do que a gente não conhece, gente. A gente não pode falar do que a gente não sabe. Biologicamente, nós temos necessidade de dar sequência ao nosso eu, à nossa genética. Nós temos necessidade de procriar, por isso existe a lei
da procriação, para nós termos os nossos. Dentro dessa posição, crescei-vos e multiplicai-vos, está a lei da reprodução. Quando nós falamos que é um egoísmo, nós não pensamos e não paramos para ver o que aquela pessoa tem de expectativa. Porque ela procura a sua própria origem. Se nós perguntarmos, gente, a uma pessoa que tem um filho biológico, natural, quando você estava tendo a gestação, você não ficava sonhando como é que ele ia ser? Quando nasce, vê a carinha, com quem parece? Logo a gente fala, né? Esse joelho é a minha cara, tem o pé da avó, o nariz do tio. A gente vê o pedaço da criança em cada família, porque a gente está se procurando. E quando isso não acontece, tem casos, né, que a gente diz assim: nossa, é a cara do seu marido. Ela diz: você conhece meu marido? Não, é porque não tem nada seu. A mãe faz assim, frustra, porque ela está se procurando. Quantas vezes a mamãe tem um filho e fica olhando: ai, tem o meu jeito, fala como eu, tal. E se não acontece, às vezes eles partem para um segundo à procura disso, da sua própria identificação. Então, é de direito a pessoa, se tiver recursos, fazer o que ela puder para ter os seus filhos. Agora, também é de direito ela saber que pode gerar mais filhos e que esses filhos vão ter que ter uma destinação. Levando em consideração que 40% dos fetos congelados tem espírito ligado a ele, nós temos a obrigação de ter a responsabilidade do que vamos fazer com esses espíritos que estão à espera de vir ao mundo. Todos querem reencarnar, certo? Agora, se não houver nenhuma possibilidade disso acontecer, se nós não tivermos condições de gerar, nós vamos cair na esterilidade. Quando nós temos uma pessoa estéril, ela não tem condições nenhuma de gerar um filho. Não tem. Ou não tem ovário, ou não tem útero, ou não tem espermatozoide. É aquela coisa: tentei, examinei, tentei, fui no médico, vi. Resposta: você não tem condições de ter filho. Você não vai gerar uma criança. É um baque. Quando a gente fala: eu não quero, não está na hora, tudo bem. Agora, quando alguém diz não vai ter, é um baque. Nessa posição tem casos de a esposa não poder e o marido poder. O esposo pode, a esposa não. Mas também tem casos que quando os dois se descobrem que não podem ter filhos. Nessas posições eles vão escolher: não teremos filhos, viveremos nós dois, ou vamos passar para adoção. No caso de adoção, gente, precisa pensar muito bem, nos processos físicos. Nós temos grandes problemas de adoção. Primeiro, adotar por quê? Se eu não tiver uma criança, meu marido vai embora. Criança segura marido? Se segurasse, o orfanato não estava cheio. Vou ter um filho, adotar um filho para preencher o meu vazio. Resolve? Eles crescem, vão para a faculdade e não voltam mais, viu, gente? Sei por experiência própria, não volta mais. Cada um vai viver a sua vida, vai continuar vazio. Vou ter um filho para cuidar de mim na velhice? Tá lascado, né? Esse tá na roça. Vou ter um filho porque o meu morreu? Aí não tem substituição, porque ninguém substitui ninguém. O amor não é assim que se funciona. Eu posso me comprometer mais do que eu já estou comprometido.
Pelo lado espiritual, pode ter causa em todos esses processos que nós falamos até agora, mas também tem um outro fator no caso da esterilidade, a valorização do sangue. Se a gente pegar o passado e ainda muitas coisas do presente, tem famílias que dão uma valorização à sua própria espécie. Sangue azul, né? Cortou tudo vermelho, mas a pessoa acha que é um sangue especial. Então a tradição familiar é da família tal. Nós temos que ter a linhagem. Isso tudo pesou-se muito no passado. Eu só vou amar do meu sangue. Nesse ponto, nós vamos vendo os casos. Quantos homens tiveram filhos fora do casamento e não assumiram? Deixaram filhos bastardos em escolas, escondendo de toda a sociedade para que ninguém descobrisse. Outro fator, nas senzalas. Quantos filhos de coronéis, de filhinhos de coronéis, ficaram na senzala? Ou eles foram criados na cozinha, ou na senzala, ou ainda foram vendidos como mercadorias. E os pais e a família tinham plena consciência de que aquela criança era filho deles. Mas eles não eram puros, eles tinham a mistura, então eles não poderiam ser assumidos. Agora, nesta encarnação, nós somos obrigados a amar e aceitar pessoas que não têm o nosso sangue, que não têm a nossa genética, automaticamente não têm os nossos traços. Esses são os casos onde nós não podemos ter filhos e queremos e adotamos. Quando a gente fala nesse processo, parece fácil, né? Vamos lá adotar uma criança, tal. Não é bem assim. Uma gestação normal, 9 meses, a criança tá aí, né? Então, pegou o exame de gravidez, tá quanto? 1 mês, 2 meses, tal, vamos começar a enxoval, faz aquela coisa, bebezinho, tal. Uma gestação de adoção, ela pode durar anos, porque tem fila de espera. Então não são 9 meses, são muitos anos. Uma gestação normal, eu vou tendo o intercâmbio, a ligação, o amor com esse espírito, dia a dia. A batidinha cardíaca, mexer o pezinho, hoje eu tô com azia, deve ser muito cabelinho. Sendo de inseminação ou natural, tem um ultrassom. E hoje, gente, parece que a gente tá pegando a criança, né? Então a gente sabe se o narizinho é pontudo, se tem um dedinho para cá. Eu estou ali fazendo uma integração espiritual. Eu já sei se é homem, se é mulher, se é saudável, se não é saudável, quantas semanas estão. E numa gestação adotiva, eu tenho um quarto pronto, eu tenho enxoval completo, que serve para menino ou para menina, porque eu não sei o que é. Eu tenho um telefone na mão, à espera de um telefonema, e muitos sonhos que podem durar muito tempo. E a hora que esse telefone tocar, e esse telefone falar que você vai ser mãe, que você vai ser pai, que seu filho chegou, você sai da onde você estiver e vai conhecer e pegar o seu filho. Só que o amor
da gestação normal, que foi ligando em 9 meses, ele tem que ser assim, pá. Eu tenho que olhar aquela criança e eu tenho que amar aquela criança. Eu tenho que pegar ela e falar, é essa que Deus preparou para mim. Eu não posso tutibiar. Eu não sei quando vai ter outra chance. Isso para quem quer adotar. Porque aquele que fica assim, eu quero com 3 anos, eu quero com 2 meses, eu quero de cachinho verde, olho claro, nananana. Esse não quer adotar, gente. Ele quer desfilar com alguma criança. Agora, quem quer adotar, vem do jeito que vier, é meu. E ai daquele que falar que não é. Que questionar se é seu filho ou não. O casal é branco, tem um filho mulato, alguém fala, é seu filho? É. Porque é o meu filho. Eu quis esse filho e esse filho é meu. E eu vou aprender a amá-lo. Tem muitas famílias que têm seus filhos biológicos e partem por uma adoção. As pessoas olham e falam, que caridoso, né? Olha, tem os dele, ainda foi buscar outro. Essa pessoa vai para o céu, alma boa. Olha o perigo, gente. Quem tem os seus biológicos e resolve adotar um, corre mais um perigo. Se eu adotei uma criança de livre e espontânea vontade, eu tenho a obrigação de amá-la igual ao biológico. As crianças estão brincando, eu estou lá digitando, eu estou lá fazendo minhas coisas. Tem um choro, esse brinquedo é meu, esse aqui é meu, dá pra mim, é meu. É a voz do meu biológico? É dele mesmo, deixa ele se defender. É a voz do meu adotado? Defendo ou não defendo? Não, é a mesma coisa. Eu tenho que respeitar ele do mesmo jeito, eu tenho que dar as mesmas oportunidades que eu estou dando para o meu biológico. Senão eu não estou fazendo nenhuma coisa de excepcional. Quem se envolve com pessoas que têm filhos, não é por acaso. Eu conheço muita gente que fala assim, nossa, eu só me enrosco com mulher que tem filho. Eu só me enrosco com homem separado que adotou os filhos. Por que, Ângela? Né? Por que, Ângela? Por quê? O que o Espiritismo fala disso? Vai envolver com uma pessoa casada? Uma pessoa que foi casada, que tem um filho, ele é meu filho. Mas ele não é meu filho, nem criei, o menino é chato, cheio de manha. Gente, não é por aí. Eu vou viver com uma pessoa que tem um filho, é porque eu preciso amar esse filho que não é meu, que não fui eu que eduquei, senão ele não estava na minha vida. Ou eu assumo, ou eu caio fora. Porque se eu assumo e depois eu tenho os meus com ele, com ela, como é que fica? Cai no mesmo coisa que eu falei agora há pouco. Olha lá, seu filho está fazendo tal coisa. Ele mora no seu teto, ele desfruta da sua vida. Não existe ninguém mais íntimo do que quem vive no nosso teto. Ele está sobre a sua responsabilidade. Você tem que amá-lo e envolvê-lo como seu filho. Não nasceu de ti, mas é teu. Eu falo, gente, nesse sentido, que tanto na infertilidade, onde a gente tem a possibilidade de uma barriga biológica, aluguel, inseminação, a gente ter um filho, como na adoção, o que nós precisamos aprender e entender dessas dificuldades? A valorização de uma lei que muita gente desconhece. Dentro das leis naturais do Espiritismo, existe a lei da reprodução, onde nós temos que respeitar, onde nós temos que seguir, trilhar
para que nós não venhamos sofrer mais tarde. Essa lei inclui a coisa mais sagrada desse mundo, que é nascimento, vir ao mundo, a oportunidade de um espírito reencarnar. Porque todos nós espíritas temos o conhecimento de que a vida espiritual é muito importante. Viver lá no plano espiritual, fazer parte das colônias, do socorro espiritual é fundamental. Mas a evolução do espírito só se dá reencarnado. Porque no mundo espiritual, que a gente brinca em aula, é tudo afim. Os afins não se atritam. Vamos passear hoje lá na crosta? Vamos. Vamos lá hoje infernizar a vida de não sei quem? Vamos. É tudo afim. Não tem aquele não, hoje não. Não, é tudo afim. Quando a gente reencarna, é que a gente vai lidar com as dificuldades. E muitos espíritos precisam e querem reencarnar para poder progredir. Porque senão eles vão ter só teoria. E se nós não valorizarmos a família, se nós não valorizarmos a questão da seriedade e a pureza da reprodução, nós vamos cair em muitos erros. Nós estamos vendo em bailes funks a banalização sexual, que vai acarretar sofrimentos mais tarde. Para que a gente não tenha mais que responder a essas perguntas, por quê? Vamos pesar todos os nossos atos, porque é fatal, todo o nosso ato vai ter uma consequência. Que essa consequência não seja motivo de choro amanhã, aonde a gente olhar uma criança e não poder tê-la nos braços. E dizer, nossa, eu queria tanto ter uma família, eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ter alguém para cuidar de mim. Como diz Divaldo, né? Tenha alguém na sua vida. Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um cachorro. Mas nada vai ser mais gostoso, gente. Eu sei porque tenho 5. É um filho. Nada realiza mais uma pessoa do que um filho. Vai ser a maior alegria da nossa vida a hora que a gente pegar esse piquititico. Eu falo que são 45 centímetros que modificam uma casa inteira em um dia. Ele chega e desmonta tudo que você montou a vida inteira. Vai ser a sua maior preocupação, encarnado e desencarnado. Não existe pai e mãe no plano espiritual que diz assim, minha missão acabou. André Luiz foi salvo por quem? Pela mãe dele no plano espiritual, que intercedeu a ele. Dimas, no seu desencarne, no livro Obreiros da Vida Eterna, na hora de morrer, a mãezinha já tinha desencarnado faz tempo, ele disse assim, se me for permitido, Senhor, que eu possa ter assistência da minha mãe amada. E ela do plano espiritual veio em assistência ao seu filho daquela encarnação. Então, dificuldades ou não, trabalho ou não, choro ou alegria, vale a pena que a gente possa trazer todas as possibilidades e facilitar para que a nossa vida possa ser plena e a reprodução possa se fazer parte da nossa existência. É isso que a gente tinha que falar sobre a infertilidade, doação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do que a gente possa responder, eu estou à disposição. Então, não tendo nenhum problema, nós vamos então ao encerramento. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de aqui hoje estarmos reunidos, da assistência do plano espiritual que nos envolve com todo carinho. A noite da palestra é a noite do passe coletivo. Nós vamos convocando toda a espiritualidade amiga para que nós possamos ter esse encontro de tratamentos e bênçãos espirituais. Jesus, Divino Mestre e Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis amigos celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, Pai, e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, Pai, te rogamos que a tua luz de bondade e amor derrame sobre todo o nosso ambiente. Que todos aqueles que vieram em procura e em busca do teu amor e do teu carinho possam se sentir fortalecidos. Senhor, envolva os pequeninos, envolva as suas reencarnações, fortaleçam as suas famílias, Pai. Envolvam em tua luz e carinho a todos aqueles que se encontram caídos, na depressão, na tristeza, nas perdas, nos medos. Que a nossa Mãe Maria de Nazaré possa fortalecê-los nos seus braços amorosos, trazendo de volta a alegria, a esperança, a vida, o fortalecimento espiritual. Querido Bezerra de Menezes, derrama as suas energias e medicamentos a todos que se encontram enfermos do corpo. Que possam ser restabelecidos centros de força, que possam cicatrizar enfermidades, cirurgias, que possam ser preparados irmãos que precisem de tratamentos físicos, chegando assim ao alívio de suas dores e ao sucesso dos seus tratamentos. Senhor, envolva-nos em luz, envolva-nos na tua paz, vibrando para que o mundo parece estar tão conturbado, que ele possa voltar ao rumo, como o rio que volta ao seu leito. Vibramos por todos os países, por todos os povos, vibramos pelo nosso país, pela pátria do Evangelho, que possa voltar a ser o celeiro do amor, da paz, da compreensão, da receptividade, da tolerância, da paciência. Fortaleça, Senhor, os jovens, as famílias. Ilumine o caminho daqueles que se encontram em asilos e orfanatos. Proteja, Senhor, aqueles que se encontram enfermos. E assim, Pai, que esta casa, como todas as casas de oração, possam ser sustentadas pelo nosso querido anjo Ismael. Humildemente, Senhor, que a tua luz possa se estender aos nossos lares, banhando de luz e compreensão aqueles que ali ficaram. E assim, Senhor, de joelhos em pensamento, te rogamos, Pai Celestial, não nos permita cair na desilusão, não nos permita nos enganar nas ilusões da vida. Olhe por nós, Pai, que o nosso rumo seja a tua luz, o teu ensinamento, amai o próximo como a ti mesmo. Graças a Deus.